Olá pessoal, meu nome é Giovana, sou residente do segundo ano de pediatria no Hospital Infantil João Paulo II e atualmente eu estou fazendo estágio no CTI neonatal do Júlia Kubitschek. Hoje eu vou apresentar um artigo de revisão sobre o uso de corticoide pós-natal para prevenir ou tratar a displasia broncopulmonar. O artigo então é esse, foi publicado na Neonatology em maio de 2021. A displasia broncopulmonar ela é uma importante causa de doença respiratória em recém-nascidos prematuros e resulta em uma morbimortalidade significativa. Ela é uma das principais complicações da prematuridade, afeta cerca de 50% dos bebês com menos de 28 semanas de idade gestacional e os bebês com peso ao nascer menor que 1.250 gramas são responsáveis por 97% dos casos de displasia broncopulmonar. A definição da displasia broncopulmonar ela é um pouco complexa, mas clinicamente ela é definida pela necessidade de suplementação de oxigênio aos 28 dias de idade pós-natal ou 36 semanas de idade corrigida. A etiologia ela é multifatorial, envolve a interrupção do desenvolvimento pulmonar, associado com lesão devido a fatores pré-natais, como a restrição do crescimento intrauterino, o tabagismo materno, e o pós-natal, como a necessidade de ventilação mecânica, oxigênio e infecção. Um dos aspectos que envolve a patologia da displasia broncopulmonar é a inflamação. Por isso, os estudos relacionados ao uso de corticoide para prevenir ou tratar a displasia broncopulmonar. Essa tabela, ela mostra os ensaios clínicos que foram utilizados, né, com as vias de administração do corticoide, o número de estudos que tem, os números de participantes, o tipo de corticoide usado e a idade pós-natal com que foi iniciado o tratamento com corticoide, além da qualidade de evidência. Os corticoides sistêmicos, tanto utilizados, né, com menos de 7 dias, quanto com mais de 7 dias de vida, a gente vê que o nível de evidência, a qualidade de evidência é de alta a moderada. Os corticoides inalatórios têm uma qualidade de evidência moderada e baixa a muito baixa. Então, o objetivo foi considerar os riscos e benefícios do uso de corticoide após o nascimento para prevenir ou tratar a displasia broncopulmonar, permitindo as combinações variadas de tipos de drogas, o tempo e as vias de administração, inalatória ou sistêmico, ou também a administração em conjunto com surfactante. Os principais resultados, então, analisados são a displasia broncopulmonar com 36 semanas de idade pós-menstrual, a mortalidade e de desfechos a longo prazo, como paralisia cerebral e mortalidade. Quanto ao corticoide inalatório precoce, administrado até 7 dias de vida, os estudos mostraram que houve uma redução nas taxas de displasia em 36 semanas, que a paralisia cerebral ela não foi substancialmente diferente entre os grupos que usaram o corticoide inalatório e o grupo placebo, mas também houve um aumento na mortalidade no grupo que usou o corticoide inalatório. Com relação ao corticoide inalatório tardio, usado com mais de 7 dias, as revisões da Cochrane dos corticoides inalatórios incluiu 8 RCTs e 232 participantes. Apenas um tinha dados sobre a displasia em 36 semanas e 3 tinham dados de mortalidade em 36 semanas e nenhum relatou resultados a longo prazo para que a gente consiga ter evidência na prática clínica. O corticoide sistêmico precoce, administrado por menos de 7 dias, foram analisados 32 ensaios clínicos, sendo 21 deles com a dexametasona e 11 com hidrocortisona, envolvendo 4.393 participantes. Então, os estudos, eles compararam os corticoides sistêmicos com o placebo ou nada, e houve uma grande variação, tanto no peso de nascimento, a idade gestacional dos bebês e os regimes de tratamento utilizados. Os estudos são bastante heterogêneos. A duração de tratamento variou de uma dose a 28 dias e as doses totais ao longo do tratamento de 0,89 até 14 mg por quilo para a dexametasona. E os estudos mostraram que houve uma redução nas taxas de displasia em 36 semanas, mas não afetou a mortalidade em 36 semanas. Houve menores taxas de falha de extubação com o uso de corticoide e um aumento nas taxas de paralisia cerebral na infância. E observou também alguns efeitos adversos, como sangramento gastrointestinal, perfuração intestinal, hiperglicemia, hipertensão, falha de crescimento, cardiomiopatia hipertrófica.
O corticoide sistêmico tardio, administrado com mais de 7 dias, foram analisados 23 ensaios, sendo 21 com a dexametasona e 2 com hidrocortisona, envolvendo 1.817 bebês. Então, os corticoides sistêmicos iniciados após o 7º dia de vida foram comparados ao uso de placebo ou nada. E a maioria desses bebês eram bebês que necessitaram de ser intubados. A duração do tratamento variou de 2 a 42 dias e as doses totais variaram de 0,65 até 8,5 mg por quilo para dexametasona. Então, os estudos evidenciaram que houve uma redução nas taxas de displasia e mortalidade em 36 semanas. Houve pouca evidência quanto à relação com a paralisia cerebral na infância. E também foi observado menor taxa de falha de extubação e a necessidade de alta com uso de oxigênio. Esses corticoides também administrados com mais de 7 dias, eles mostraram que houve mais hiperglicemia, glicosura, hipertensão, cardiomiopatia e retinopatia da prematuridade. Comparando os corticoides inalatórios com os sistêmicos, as revisões elas foram caracterizadas por um pequeno número de estudos e participantes e desenhos de estudos complexos e os dados limitados quanto aos riscos a longo prazo. O corticoide inalatório e o sistêmico precoce, comparando os dois, os estudos mostraram que não houve diferenças claras, com os desfechos primários de displasia, paralisia cerebral e mortalidade, mas que o corticoide inalatório em relação ao sistêmico está relacionado com o tempo de ventilação mecânica e oxigenoterapia mais prolongado, uma média de 4 e 11 dias, respectivamente, e menos hiperglicemia. O corticoide inalatório e o sistêmico tardio não teve nenhuma evidência de benefício ou dano dos corticoides inalatórios em comparação com os corticoides sistêmicos com os desfechos primários de displasia, mortalidade ou paralisia cerebral. Outra forma também de administração seria o corticoide intratraqueal junto com o surfactante. E os estudos mostraram que o risco de displasia ela foi menor nos grupos de surfactante com corticoide, de 23%, em comparação com o grupo que usou só o surfactante, que foi de 42%. Além disso, a mortalidade também foi menor no grupo com corticoide e surfactante, de 13%, em relação ao grupo apenas com surfactante, de 20%. Então, quais foram as implicações clínicas? Com relação ao corticoide inalatório, a redução de displasia em 36 semanas foi superada pelo aumento da mortalidade, por isso que quando se trata de considerar o corticoide inalatório precoce no uso clínico de rotina, a gente não indicaria no caso. O corticoide inalatório precoce, com menos de 14 dias, ele também reduziu as taxas de reintubação. O corticoide sistêmico precoce, com menos de 7 dias, os estudos mostraram uma possível redução da mortalidade a curto prazo, porém um aumento nos índices de paralisia cerebral a longo prazo. Então, o corticoide sistêmico precoce, para prevenir a displasia ou outras lesões pulmonares, eles não devem ser usados na prática clínica de rotina. E o corticoide sistêmico tardio, a evidência ela foi favorável ao uso da dexametasona a partir do 7º dia de vida em bebês com alto risco de desenvolver a displasia broncopulmonar. Em relação ao corticoide inalatório sistêmico, não tem evidência de benefício ou danos, para desfechos importantes em relação ao corticoide inalatório comparado com o sistêmico. E a administração intratraqueal combinada com surfactante, ela é uma medida promissora, mas os dados ainda também são insuficientes para recomendar o uso de corticoide com surfactante na prática clínica. O protocolo do Hospital Júlia Kubitschek, que nós usamos aqui no CTI, é o uso da dexametasona EV nos recém-nascidos prematuros dependentes de ventilação mecânica e um FiO2 maior que 50%, com 3 a 4 semanas de vida. Nesses pacientes, os estudos mostraram que os benefícios parecem superar os riscos. Então, as conclusões. O papel dos corticoides na prevenção do tratamento da displasia não está completamente estabelecido. Os riscos e benefícios eles são mais favoráveis para o uso de corticoide sistêmico após a primeira semana de vida em bebês com maior risco de displasia, que seriam aqueles intubados. As evidências são favoráveis ao uso de dexametasona com dose e duração minimizada. Só que, como a gente pode concluir, mais pesquisas elas são necessárias para avaliar o papel dos corticoides em bebês sem ventilação mecânica, quanto à administração de corticoide com surfactante, o uso de hidrocortisona e os resultados a longo prazo, que os estudos também são limitados.
Obrigada.